Oi gente, eu sou a Marina e o tema do vídeo de hoje é tendências. Na moda a gente fala bastante sobre tendências e hoje eu vou conversar um pouco com vocês como é que funciona essa pesquisa de tendência. Na moda, quando a gente estuda tendências, a gente estuda comportamento. Então antes da gente estudar o que é tendência ali na estação, a gente vai prestar atenção no comportamento. Porque é o comportamento que vai definir como o consumidor ele vai querer se vestir, como é que o consumidor está se sentindo. Então isso tudo vai ser traduzido em tendências. Quando a gente está estudando esse assunto, né, a gente vai entender um pouco mais sobre tendências, é interessante que a gente tenha uma visão mais macro. Como assim? A gente precisa prestar atenção em tudo que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo na política, na economia, na cultura, na história, os movimentos, as ações que acontecem, porque tudo isso vai impactar nos consumidores, na forma deles quererem se comportar. E eu vou dar alguns exemplos mais para frente para que vocês possam entender. A tendência é aquela previsão, né? Tendência é uma previsão do que vai ser usado na próxima estação. Então, esses estudos que acontecem no comportamento para até chegar nessa tendência é com esse objetivo de poder prever ou tentar prever, né, com uma certeza um pouco maior do que vai ser usado, do que as pessoas vão querer vestir, como é que as pessoas estão se comportando ali em determinado período. Pessoas que pesquisam tendências são chamados de curhunters, que traduzindo significa caçadores de tendências. Esses profissionais são os profissionais que eles ficam viajando ao redor do mundo, tentando identificar comportamentos que têm a tendência de bombar, né, virar uma mania mundial. Então esses caçadores de tendências, eles estão constantemente viajando, indo para culturas diferentes, para lugares diferentes, identificando algum movimento que esteja acontecendo, interpretando isso. Então, essa pesquisa feita nas tendências, nessa pesquisa de tendências, essas pesquisas feitas pelos curhunters, é um trabalho científico, é um trabalho que leva meses para acontecer. Então, é um trabalho que o curhunter ele vai estar lá indo, investigando e anotando, tirando fotos e tentando prever ali o que está acontecendo. Além de tentar prever, ele vai estar vendo coisas reais que estão ali acontecendo, por exemplo, algo que está acontecendo ali na cultura, na economia. Então tudo isso é anotado, essa pesquisa, porque isso ali na frente pode virar alguma tendência para o consumidor. Eu vou deixar linkado aqui um livro que fala especificamente sobre essa profissão, né, do curhunter, que é bem interessante e que descreve essas etapas, né, desse trabalho do curhunter e a importância desse trabalho, como ela é feita e a importância dele. E onde geralmente esses curhunters trabalham, né? Pessoas que querem trabalhar com prospecção de tendências, onde geralmente é feito esse trabalho. Esse trabalho ele é feito no que a gente chama de birôs de estilo, que são esses escritórios que trabalham com essas prospecções de tendências. E alguns desses escritórios, né, são a WGSN, que é um portal gigantesco de prospecção de tendências, e eles não trabalham só com prospecção de tendência na moda. Existe também na arquitetura, na gastronomia, mas aqui a gente está falando mais especificamente da moda. Então a WGSN é uma dessas plataformas, uma das maiores plataformas. E lá esse conteúdo é pago, né? As empresas contratam esses serviços para ter essas previsões de tendências, tem previsões para 5, para 10 anos. Então eles estão constantemente divulgando esses serviços e vendendo esses serviços, né, de prospecção de tendências. E mesmo sendo um conteúdo pago, no blog deles, nas redes sociais também vocês podem acompanhar, vou deixar linkado aqui, que tem muitas reportagens e documentos que são gratuitos e que dá para ter uma noção de como é que funciona a prospecção de tendências e o que é que eles colocam lá que está sendo preparado para esse consumidor, que o consumidor vai querer usar. Tem até um documento para 2022 que eu vou deixar linkado aqui também, que fala como é que o consumidor está se comportando, né? E muitos desses comportamentos também, porque esses birôs de estilo, eles também estão em constante transformação. E eles viram que muitos desses comportamentos que eles estavam prevendo para acontecer nos próximos 10 anos foram acelerados em questão de semanas, muito por conta da pandemia, né? Já que muitos processos tiveram que ser mudados, digitalizados, acelerados. Então eles também estão sempre comunicando isso, então é um portal interessante para você ficar sempre atualizado do que está acontecendo na indústria da moda, sobre o comportamento do consumidor, sobre o que esses consumidores novos estão querendo e diferentes faixas etárias também de consumidores, então isso é interessante para a gente entender como é que se comportam os diferentes públicos. E outras duas plataformas também, a Uzi Fashion, que também é uma plataforma paga, mas que lá você também encontra alguns conteúdos gratuitos, e o Box 1824, que também é uma plataforma de prospecção de tendências e é uma plataforma brasileira. E lá também o conteúdo é pago, né? Esses serviços são pagos, mas também tem o blog e as redes sociais que vocês podem ter algumas informações interessantes e dicas e reportagens e que é interessante de ficar acompanhando também. Falei, né? Essas previsões, elas acontecem
identificando e observando esse comportamento humano. Então é assim que começam as pesquisas, né? Elas começam com os currantes fazendo essa observação, essas viagens, essas anotações. Depois que eles pegam todas essas anotações, eles transformam isso no mood board, né? Que é esse painel, é um painel visual. Então eles transformam isso em mood boards, eles transformam isso em artigos também, por isso que eu falei que é uma pesquisa científica, que leva meses, que são muitas pesquisas que são feitas, então isso é transformado em artigos e também nos mood boards. E nesses mood boards, que são painéis mais visuais, eles vão colocar lá o que eles acreditam que seja mais próximo do que os consumidores vão estar querendo, né? Então eles vão colocar lá sensações, shapes, formatos, cores, eles vão colocar lá tudo que eles acham, como eu falei, né, que o consumidor vai querer usar. Então esse mood board inicial que eles vão criar, e desse mood board que surgem o que a gente chama de macro tendências. Macro tendências tem essas cores, essas colagens, esses shapes, e dentro dessas macro tendências, né, que seriam tudo que eles acreditam que vai ser que os consumidores vão querer, né, consumir, mais especificamente a gente falando aqui da moda, é que surgem as micro tendências. Então essas micro tendências são o que a gente vê mais comumente nos desfiles, nas lojas, que é como aquilo pode ser traduzido mais especificamente ali quando a gente fala da moda. Então eu vou deixar alguns documentos aqui para vocês, porque se eu falar que o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou deixar alguns documentos aqui que exemplificam um pouco quando a gente fala de macro tendências, de micro tendências e como a gente identifica isso e usa isso, né? Porque dependendo do tamanho da empresa, cada empresa vai ali traduzir aquilo de uma forma nos seus produtos, né? De acordo com o seu público-alvo, de acordo com vários fatores ali dentro da empresa. Mas eu quis falar um pouco para vocês como é que funciona esse processo de prospecção, como é que começam essas pesquisas, como isso é traduzido nesses mood boards, desses mood boards viram as macro tendências, depois viram as micro tendências. E a moda é sempre esse ciclo, né? Quando a gente pensa essa prospecção de tendências, né? Essas pesquisas elas podem vir de diversas fontes e que não necessariamente é diretamente da moda, né? Então, vem ali de alguma obra de arte, pode vir de algum filme, pode vir de alguma coisa, algum movimento que está acontecendo ali na economia, na política. Então, isso vai sendo traduzido ali nesses estudos, depois vai sendo traduzido nas coleções, depois as coleções chegam ao mercado, depois elas são massificadas e popularizadas para essas marcas de fast fashion, por exemplo. Depois dessa massificação tem aquela etapa do desgaste, né? Que as pessoas já viram tanto aquela tendência que elas querem o novo. E depois disso começa esse ciclo de novo, né? O desgaste vai. Esse ciclo que fica acontecendo na moda. E que traz também bastante discussões, como a discussão da sustentabilidade, que eu posso trazer outros vídeos falando um pouco mais sobre isso, que é algo que eu estudo também. E que é algo para se repensar. Muitas pessoas às vezes falam que a sustentabilidade é uma tendência, mas não é uma tendência, é algo que é urgente, que precisa ser pensado, mas sim, ele é muito visto quando a gente vai interpretar, por exemplo, em microtendências, né? Quando a gente pensa nessa questão da nostalgia. Por que às vezes a gente percebe algo que usou nos anos 90 sendo usado agora de novo, né? É porque as pessoas começam a perceber, tem esse comportamento que vai mudando, percebendo esses valores. Com a internet também a gente vê que as pessoas têm mais informações que antes elas não tinham. Então elas também querem respirar um pouco mais esse ar puro, muitas vezes ir um pouco mais devagar nesse processo. Isso se traduz na forma que as pessoas querem se vestir, nas cores que elas querem usar, por exemplo. Então tudo isso é um assunto bastante amplo, né? Se eu falasse tudo aqui para vocês o vídeo ficaria enorme. Mas eu espero ter ajudado um pouco com esse vídeo para quem queria entender um pouco mais como funciona essa prospecção de tendências, esses estudos de tendências. E não esquece de dar uma olhada aqui no link que eu vou deixar também, com mais informações e mais documentos para quem se interessa em estudar mais sobre esse assunto. Então é isso o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha ajudado vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir também no Instagram, que lá constantemente eu tô dando algumas dicas e conversando mais com vocês. E toda quarta-feira, meio-dia, tem vídeo novo aqui.